Você quer saber quais são as 3 dificuldades que os atletas enfrentam nas categorias de base no Brasil? Então fique aqui comigo nesse vídeo. Fala craques, eu sou o Anderson Gomes, empresário de futebol e como vocês também sabem, eu fui atleta profissional e hoje eu vou estar falando sobre 3 dificuldades que os atletas enfrentam dentro das categorias de base no Brasil. Uma dificuldade muito grande que os atletas enfrentam dentro das categorias de base no Brasil é com relação à competitividade. A competitividade dentro das categorias de base é muito grande, porque tem muitos atletas chegando a todo momento dentro do clube. Então, a todo momento, você na categoria de base, você precisa provar teu valor, você sempre precisa estar jogando bem, você sempre precisa estar performando. Quando tem competições, você sempre precisa dar um resultado positivo, né? Existem muitas cobranças e esses atletas a todo momento estão chegando para dentro do clube querendo tomar a tua posição. Então, a competitividade é algo que existe todos os dias na categoria de base e o atleta enfrenta isso todos os dias. E no segundo momento, a gente tem as cobranças. As cobranças também é uma dificuldade muito grande que os atletas começam a enfrentar no futebol. Porque a partir do sub-14, do sub-15, essas cobranças começam a se intensificar um pouco mais. A gente costuma até brincar, né, aqui dentro do escritório, já falei várias vezes com o Ticão, que quando o atleta está no sub-14, ele costuma estar no parquinho do futebol, né? Tudo é alegria, o atleta ele encara o futebol como uma brincadeira, mas a partir do sub-15 essas cobranças começam a ficar até propositais, né? Tem os treinadores, tem o preparador físico, tem os diretores, já começa a ter um acompanhamento mais sério de nutrição, com relação a ganho de peso, então realmente a coisa começa a ficar um pouco mais séria. E por que essas cobranças elas começam ali a partir do sub-15 serem mais fortes, porque isso já é uma preparação maior para o atleta realmente entender que ele vai ter que jogar no profissional, para ele entender que lá no profissional ele vai lidar a todo momento com cobrança, né? Então a base, né, essa categoria de base do sub-15 para cima é como se fosse o ensino médio. O atleta ele está se preparando para daqui a pouco ele chegar no vestibular. O vestibular é o quê? Quando ele vai ter a oportunidade de jogar, né? E aí a faculdade vai ser a extensão da carreira dele, né? Se ele realmente passar no vestibular, que é onde ele vai fazer aquela transição, ele vai ser aprovado para aí sim ele ter uma carreira no profissional. Então, muitas vezes essas cobranças aqui nas categorias de base, e aí que entra também um pouco de conhecimento para você que é pai, essas cobranças elas são feitas de modo proposital justamente para criar reação nos atletas, para saber como que eles vão reagir. Às vezes o atleta ele ter ficado no banco de reserva, ou às vezes ele ter sido substituído às vezes no primeiro para o segundo tempo. Então tem várias situações que propositalmente os profissionais que estão inseridos nas categorias de base do Brasil, eles provocam nesses atletas essas reações para ver como eles vão reagir diante dos problemas. Por que eu falo isso? Porque quando chega no profissional, o atleta desde o primeiro momento que ele pisa dentro do campo, ele está sendo cobrado, tá? Então chegou lá no profissional, não importa se você dormiu mal na noite passada, não importa se você está com um problema familiar, não importa se você tomou um pisão no pé no treino durante a semana e você está jogando com dor. Então, assim, o torcedor, ele age muito de acordo com a emoção e a paixão que ele tem perante o time que ele está torcendo. Então, você pisou lá dentro do gramado, você vai ser cobrado. E lá não tem a paciência que existe, tá, na categoria de base. Na categoria de base, às vezes até é relevado algumas questões, às vezes técnicas, você erra uma coisa ou outra. Então no profissional, você entrou dentro do campo, errou uma, errou duas, errou três, o treinador vai te substituir. Por quê? Porque precisa do resultado, o treinador também, o cargo dele também depende do resultado, então é alta performance. Então a base é uma preparação, né? Você já começa a viver algumas cobranças para você ter essa preparação para jogar profissionalmente. E outra dificuldade que os atletas têm bastante também, que acontece muito na categoria de base, é com relação à transição de base para o profissional. Esse momento aqui de transição de base para o profissional, eu diria que é o momento mais delicado, porque você já fez toda a tua categoria de base, você já passou processo por processo, mas é ali naquele momento que você vai conseguir realmente mostrar
a tua qualidade. Então, o atleta, ele tem que estar muito concentrado nesse momento da transição da base para o profissional, porque é onde ele vai ter a oportunidade, é onde ele pode ter a oportunidade de jogar profissionalmente. E aí, quando ele pisar lá dentro do gramado, ele vai ter que corresponder. E lá no profissional não existe muito tempo como se dá dentro da categoria de base nas categorias inferiores, né? O pessoal, como eu falei, eles têm paciência nas categorias inferiores. Do profissional, se você entra e não corresponde, às vezes você vai ter mais uma ou duas oportunidades. Se você não correspondeu, provavelmente o clube vai te deixar disponível para ser emprestado e aí você vai ficar à mercê de outro clube querer te dar uma oportunidade. E você já entra no mercado do futebol. E aí eu falo com autoridade, porque eu sou empresário. E um atleta que ele não tem números de jogos, um atleta que ele está fazendo essa transição de base para o profissional e ele ainda não tem um mercado profissional, ele não tem números de jogos, é um atleta difícil de você conseguir conectar uma nova oportunidade. Então, por isso que você atleta, você que é atleta ou você que é um jovem que está buscando se tornar um atleta profissional, é importante lá na frente, quando você estiver fazendo a tua transição de base para o profissional, é o momento mais delicado, é o momento onde você precisa estar mais concentrado para você demonstrar a tua qualidade. Então, muito atento, porque nesse momento que você tiver a oportunidade, pode ser a oportunidade da tua vida e aí você tem que estar pronto, né? Você já usou as categorias inferiores para se preparar, né? Você já se desenvolveu passo a passo, mas a hora que você estiver lá no profissional é o momento que você tem que colocar toda a qualidade que você tem, né, em prática e demonstrar para que você está ali naquele momento. Então é isso, meus craques. Hoje o Ticão está lá cuidando do nosso CT Profissão Jogador, que está ficando pronto. A gente está reformando lá para receber, né, nossas escolas de futebol. Lembrando você que é daqui de Curitiba, a gente está lançando as nossas escolas de futebol. As nossas primeiras sedes vão ser aqui em Curitiba, né, nesse primeiro momento. Então fica ligado que em breve vão estar abertas as inscrições, né, para a nossa escola de futebol Profissão Jogador. Se você também ainda não faz parte do nosso curso, né, de desenvolvimento mental e ganho de confiança, aqui embaixo também está o link do curso. Se você também não me segue nas minhas redes sociais, o Elcio vai deixar aí também, né, o Anderson Gomes, empresário, né, o Elcio vai deixar lá disponível para você se você ainda não me segue. Então é isso, meus craques, finalizando aqui mais um vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Eu vou encerrar assim mesmo, tá bom? Não, cara, não tá não. Então é isso, meus craques, te vejo no próximo vídeo.